Quem é Jesus? Em busca de um relacionamento real e pessoal com Cristo por meio do Evangelho de João, capítulo 6. Lembre-se que o Evangelho de João está organizado em 7 milagres, 7 testemunhas e 7 declarações de Jesus afirmando "Eu sou". Nesta porção das Escrituras, vemos a primeira revelação de Jesus. Ele afirma: "Eu sou o pão da vida". Já vimos o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação de água em vinho. Aqui Jesus demonstrou o seu poder sobre os elementos naturais. Depois também vimos outro milagre, que foi a cura do filho de um nobre. Aqui percebemos e aprendemos que Jesus governa sobre toda doença e ele cura apesar da distância. Também percebemos em João capítulo 5 que Jesus curou um homem paralítico. Ali aprendemos a demonstração do poder de Jesus pelas doenças ou sobre as doenças apesar do tempo. Também agora neste capítulo vemos um outro, quarto milagre de Jesus, que ele alimenta 5.000 pessoas. Aqui vemos o poder de Jesus se manifestando, suprindo as necessidades. Jesus é aquele que prepara um ambiente para revelar o seu caráter. Quando multiplicou os pães, ele preparou o ambiente para declarar: "Eu sou o pão da vida". Assim lemos no versículo 35. Então Jesus declarou: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede". Quando Jesus fez esta afirmação, ele estava respondendo às pessoas que estavam sendo alimentadas. Uma e outra vez elas seguiam Jesus, mas não porque queriam ser discípulos de Jesus, mas porque queriam ser alimentadas da sua fome física. Em alguma ocasião e em outras ocasiões, aliás, eles pediram que Jesus fizesse algum milagre como Moisés tinha feito. Cair o maná. Na concepção das pessoas que estavam ao seu redor, não foi Deus quem fez chover o maná, mas Moisés quem deu o maná. Jesus está dizendo aqui que ele é o maná. Ele é o pão da vida. Na verdade, Jesus confrontou os seus ouvintes, dizendo que eles precisariam comer da sua carne e beber do seu sangue se eles quisessem ser discípulos de Jesus. Esta declaração assustou os ouvintes de Jesus. Não compreendiam que Jesus estava falando a respeito da sua morte. E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Assim diz João capítulo 6, versículo 66. Os discípulos 666 são aqueles discípulos que não suportam a declaração de Jesus. Quando ele afirma de que era necessário comer da sua carne e beber do seu sangue, ele está afirmando de uma aliança. Ele está afirmando que eu preciso me tornar íntimo de Jesus. Assim como o pão, quando nós desfrutamos ou comemos, ele se torna um em nosso corpo, assim também Jesus precisa se tornar em mim uma só realidade, uma aliança. É disto que Jesus estava falando. Aqui os discípulos começam a abandonar. Como as pessoas responderam a esta declaração de que Jesus é o pão da vida? Muitos não conseguem compreender e entender que Jesus estava falando de uma satisfação. O pão para o judeu é o alimento essencial, é o principal. Jesus é o nosso alimento essencial. O que Jesus está afirmando aqui, que ele não apenas é maior do que Moisés, mas ele é maior do que o pão do maná. Que o povo não precisava de milagres, mas precisavam de entender a mensagem confrontadora de que quem segue Jesus não pode continuar do mesmo jeito que está. Muitos discípulos abandonaram. Então Jesus, olhando para os seus 12 discípulos, ele pergunta. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo
de Deus. Aqui tenho mais uma declaração de quem é Jesus. Ele é o Santo de Deus. Ele é quem tem as palavras de vida eterna. Ele é o próprio alimento que sacia a nossa sede. Você sabe que uma das maiores preocupações e procura do ser humano é por satisfação. Muitas pessoas querem ver o agir extraordinário de Deus, o milagre de Deus. Muitos percebem sim os milagres de Deus, mas ainda assim não se rendem diante de Jesus. O que Jesus está afirmando é que nós não devemos buscar milagres, nós devemos buscar a Ele mesmo, porque Ele é a essência, Ele é quem nós estamos precisando, Ele é quem supre toda a carência, Ele é que completa a nossa alma. Por isso que o texto vai dizer, quem bebe dele não tem sede, quem come dele não tem mais fome. A grande dificuldade do ser humano é perceber que a nossa maior necessidade e a razão de muitas das nossas carências e sofrimentos tem a ver com a pessoa de Jesus. O que Jesus está afirmando é que carência não se supre. Carência se cura pelo poder extraordinário da presença de Jesus. Eu não sei como você tem respondido às revelações de Jesus. Eu não sei se diante de um confronto, de uma exigência, você talvez deseja os milagres de Jesus, mas ainda pode não estar disposto a segui-lo. Não sejam como estes discípulos, seja como os 12. Como Pedro, para quem nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Jesus é aquele que anda pelas águas. Jesus é aquele que multiplica os pães. Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é o Santo de Deus. Ele é o nosso Deus. Quem tem Jesus não tem falta de nada, porque Ele supre todas as nossas carências. Esta é a verdade extraordinária do Evangelho. Podemos orar? Amado Senhor e Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, porque o Senhor é a nossa satisfação. Obrigado porque o Senhor é a nossa maior necessidade. E quando estamos cheios do Senhor, nós podemos encontrar vida e esperança. O nosso caminho se ilumina e o Senhor nos conduz numa vida de satisfação. Nós queremos pedir misericórdia e o Teu perdão, porque quantas vezes nós buscamos satisfação em tantas outras coisas que não nos preenchem. Por isso hoje, Jesus, nós queremos Te dizer, seja o nosso pão, seja a nossa satisfação, seja a nossa plenitude. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.